Olá, meus amigos, tudo bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Meu nome é Odilon. Nesse canal a gente fala sobre vídeos para ajudar o desenvolvimento, né? No geral, né? E hoje a gente vai comentar um assunto interessante que eu acho oportuno em função da data da virada do ano, né? Início do ano, para que nós possamos refletir e chegar a algumas conclusões que podem nos ajudar no decorrer da nossa própria vida. Muito bem, vamos lá. Eu tive conversando com um amigo a respeito de um assunto que eu achei interessante postar. Esse assunto ele fala sobre alguns perfis que algumas pessoas apresentam, que parece que não tem como corrigir, né? Aí eu faço um link disso com a parte espiritual, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho um problema que eu não consigo corrigir de ordem pessoal, que de repente prejudica alguém ou me prejudica, isso pode ser um problema de ordem espiritual, né? Para quem é espiritual entende o que eu estou falando. Uma possessão, né? Uma investida maligna, vamos tratar dessa forma. Ou também pode ser um desvio de caráter. Por exemplo, tem gente que é mentiroso. E isso é um desvio de caráter. É um problema na personalidade da pessoa. É um mentiroso contumaz. Ele sempre está mentindo. Então, isso é um problema de ordem de personalidade da pessoa, né? Caráter. Um caráter fraco. A gente bem sabe que a mentira, ela tem perna curta, todo mundo comenta isso, né? E ela prejudica muito tanto o mentiroso quanto a vítima de quem ela fala mentira. A vítima aqui não entra no caso, não quero comentar sobre, mas vamos falar mais sobre o problema do mentiroso, por exemplo, né? Que é o tema de hoje. A mentira é quando você conta uma mentira para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para uma pessoa próxima. A gente costuma minimizar isso, nem tratando como mentira, né? Ah, porque é uma pessoa conhecida, é uma mentirinha do bem, né? Outras vezes você omite, você deixa de contar uma coisa. Isso para mim também é eu considero isso como mentira também. A omissão para mim é mentira, porque eu deixar de contar uma coisa que aquela pessoa precisa saber, ou seja, eu estou escondendo. Então, se eu estou escondendo, para mim aquilo também é um desvio de caráter. Mas tem situações que é melhor você omitir do que se comprar uma briga, né, de forma desnecessária. Então, a mentira, ela pode ser muito destrutiva para quem pratica. Porque o mentiroso, eu acredito que ele sofre, de alguma forma ele sofre. Porque o mentiroso, ele precisa inventar uma desculpa para alguma coisa que está acontecendo que ele, de alguma maneira, ele não concorda, né? Então, assim, geralmente ele está atacando a si mesmo quando ele faz algo errado e ele usa essa mentira para justificar o que ele fez. Eu acho que é uma coisa muito triste. Eu já contei umas mentirinhas quando eu era mais novo e eu vi que eu precisava parar, que não é uma coisa legal. E eu conheço gente que é extremamente mentirosa. Eu tenho um conhecido meu, né? Ele é muito mentiroso e ele perdeu a credibilidade das pessoas. Nada que ele conta as pessoas acreditam, porque todo mundo já sabe que ele é mentiroso, que ele muda as palavras de acordo com a vontade dele, né? E ele também é uma pessoa que omite muito. Então, assim, na nossa conclusão, a pessoa que mente e omite é sempre porque tem coisa errada. Muito raramente a pessoa vai mentir porque tem alguma coisa certa que ela tem que esconder. Muito difícil. Geralmente mentiu é coisa errada. E a mentira, falando agora do âmbito espiritual, se a pessoa for uma pessoa possessa, a gente sabe, né, sobre possessão, a gente ouve na parte espiritual que às vezes
o nosso inimigo espiritual, ele pega pesado contra a gente, né? Às vezes a pessoa foi encaminhada para espírito desde nova, desde criança, e ela não sabia. E, no entanto, aquele espírito, de repente, vai acompanhar essa pessoa por toda a vida. E a mentira é um espírito do mal. Porque não tem como falar que a mentira é um espírito do bem. A mentira é uma influência maligna, né? A mentira, ela nunca edifica, ela sempre destrói. Principalmente a pessoa que está mentindo. Porque em algum momento aquela pessoa sabe que ela está mentindo. Em algum momento ela vai se sentir mal. Mas é uma coisa que impede a pessoa de aproximar de Deus. Porque a pessoa que mente, ela tem o coração contaminado. E geralmente quem tem o coração contaminado, Deus não habita no lugar sujo, né? A Bíblia é clara. Deus gosta das coisas certas, Deus gosta daquilo que é reto, daquilo que é direito, daquilo que é justo. Então, em qualquer situação da sua vida, se você vê alguma coisa que não é correto, pode ter certeza, Deus não está naquilo. E tem gente que é tão presa à falsidade, à encenação, né? Tem gente que encena muito bem, né? Finge que é bom, finge que é boa, finge que é certo, finge que é certa. Tem gente que chora, tem gente que chora, né? Tem mentiroso que chora, a gente sabe disso. Que se a pessoa não tiver habilidade e conhecimento, se a pessoa não tiver algum treinamento, se ela não tiver experiência, ela é enganada. Quantas pessoas que casam, né, mentindo, passa a vida inteira mentindo para o marido, para a mulher, para o companheiro, para a companheira, e lá no final da vida a pessoa descobre que houve uma traição, ou descobre que às vezes tem um filho que nem é dele, uma filha que não é dele, às vezes descobre que a mulher andou a vida inteira com outra pessoa, mesmo estando debaixo do seu teto, ou que o marido não é homem com H, se é que vocês me entendem, né? Tem gente que esconde isso a vida toda. E isso é uma mentira. Então, vocês podem ver que a mentira, ela tá aí só para causar sofrimento. Só para causar sofrimento. Então, é uma coisa que é maligno. Não tem como a mentira ser do bem. Não existe mentirinha do bem. Ou é certo ou é errado, né? E então é importante a gente refletir nesse ano. Será que eu estou contando muita mentira? Será que eu sou mentiroso para as pessoas? Será que as pessoas olham para mim e falam assim, pô, fulano é mentiroso, fulano é mentirosa? Será que eu estou perdendo a minha credibilidade com as pessoas por causa de bobagem? Gente, a mentira, ela nunca vai te ajudar. Ela sempre veio para perturbar, para causar divisão, para causar atrito, para causar guerra. Então, eu vou dar um conselho, né? Se é que pode-se dizer que é esse conselho. Se você conhecer alguém que faz muita divisão, alguém que conta, fala uma coisa, daí a pouco volta atrás no que falou, alguém que omite, alguém que esconde, fica atento. Provavelmente é um mentiroso contumaz. É um mentiroso já viciado na mentira. Ele já viciou a se enganar. Ele precisa se enganar para continuar vivo e estar feliz. Porque tem gente que tem um mal dentro de si, se não mentir, não fica satisfeito. O mal que está dentro daquela pessoa exige dela esse sacrifício. Ou seja, muitos mentirosos e mentirosas são escravos de demônio, de maldição. E mesmo que a pessoa não escute, em algum momento ela vai parar, vai pensar, vai refletir. Realmente eu estou debaixo de maldição, que a minha vida dá tudo errado, as pessoas não confiam em mim, eu não confio em mim. Deve ser muito triste, né? A pessoa olhar no espelho e se ver como mentiroso, se ver como mentirosa. Eu acho que deve ser muito triste, eu acho. Mas para essas pessoas e para outras mais, existe o perdão de Deus, né?
Então não cabe a mim perdoar ninguém, não cabe a mim sair buscando quem é mentiroso, quem é verdadeiro, né? Que é essas coisas é a pessoa com Deus, né? Cabe a mim aqui falar o seguinte: pede Deus perdão, que Deus pode perdoar. Pede Deus ajuda, que Deus pode te ajudar. E ele pede Deus para mudar o seu ano, mudar o seu caminho, mudar suas palavras. Pede a Deus para ele mudar a sua forma de pensar e de ver as coisas e as pessoas. E Deus pode fazer isso. Mas é só se você fizer um pedido verdadeiro. Se você simplesmente só ir para a igreja, eu sinto te informar, sua vida vai permanecer a mesma. A sua vida vai ser sempre uma mentira. E você vai morrer solitário e vazio, porque a mentira tira aquilo que a gente tem dentro da gente de melhor, que é a nossa paz, a nossa tranquilidade, né? Então, é só um toque que eu estou dando, que eu conversei com esse amigo, ele está me contando os problemas que ele tem atravessado com a pessoa que é mentirosa, que está no caminho dele, e ele estava triste. Não, o que a gente pode falar? Pô, meu amigo, você tem que vigiar, não há mais nada que você possa fazer. Pede para Deus abençoar e abrir o olho da pessoa, e a vida vai se consertar, se ajeitar aos poucos. Mas é só um vídeo rápido para nossa reflexão, tá certo? Que Deus possa te dar um 2026 maravilhoso, cheio da presença de Deus. Que Deus possa transformar a sua vida, se você é um mentiroso ou se você é uma mentirosa. Que Deus possa te mostrar o caminho verdadeiro da salvação, da luz, o caminho de desenvolvimento contínuo, né? De ser uma pessoa melhor, né? Então, eu estou terminando o vídeo. Que Deus possa abençoar enormemente o domingo de vocês, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço do seu amigo Odilon. Se inscreva, deixe um like, compartilhe. E eu queria saber a sua opinião a respeito da mentira. O que você acha? Se você conhece alguém que é mentiroso, que é mentirosa, se você já foi vítima de mentira, né? Hoje em dia está muito comum a pessoa falar que você fez uma coisa e você não fez. Está muito comum. Geralmente o mentiroso usa essas artimanhas, né? E aí? O que você tem a me dizer sobre esse assunto? Ó, um abraço, fica com Deus e tamo junto, gente. Que Deus abençoe e guarde você e sua família. Um abraço.